E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caneda. Vamos falar de Hoka no Yusha, que pra mim foi a grande surpresa da temporada passada. Hoka no Yusha conta a história de seis heróis que são escolhidos por uma deusa que me fugiu o nome, que ela surge quando um grande demônio está prestes a despertar e trazer maldades para o mundo. Então, essa deusa, ela distribui poderes para seis grandes heróis, marcando com selo em alguma parte do corpo. E esses seis heróis têm a função de se juntarem e lutarem contra esse demônio do mal e salvar o reino, né, das forças do mal e tudo mais, que é um grande clichê de aventura de fantasia, né? E justamente nesse início, com uma trama bem clichêzona, né, nós conhecemos o Adletmeier, que é o homem mais forte do mundo, ou o homem mais versátil do mundo, que é a minha interpretação da força dele. Tanto é que nós vemos essa versatilidade logo no primeiro episódio, onde o Adlet ele aparece num ritual mágico lá, e ele surge lá nesse primeiro episódio falando, não, eu sou o homem mais forte do mundo, eu tenho direito a ser o escolhido por vocês para essa grande batalha contra o demônio lá, porque ele não é um dos escolhidos, ele não tem ainda o selo que a deusa dá para os escolhidos, né? Então, ele, para provar isso, ele luta com um monte de gente lá nesse primeiro episódio, na sequência, e usa vários truques como bomba de fumaça, ele solta um líquido inflamável nas pessoas e taca fogo. Então ele tem vários truques na manga para poder sobreviver a várias situações, e isso foi muito bem animado nesse primeiro episódio. Então, ok, nós temos um mundo de fantasia com uma história clichê e um personagem interessante. Legal, bacana, vamos continuar assistindo esse episódio. E nós conhecemos a Nashetânia, que é uma princesa, que ela é vista como a melhor guerreira daquele reino e tal. Então essa jornada inicial dessa princesa que não conhece o mundo e que ela é uma escolhida, junto com o Adlet, que também é um dos escolhidos para lutar contra esse demônio, e eles precisam reunir os outros quatro para poder efetivamente ter essa batalha épica. A gente vai acompanhando essa jornada devagar. No segundo episódio é só na Chetânia com Adlet, os dois interagindo muito e conversando. O episódio 2 ele é muito chato por conta disso, mas ele tem a sua função, que é justamente fazer com que você goste da Nashetânia. Porque lá na frente é muito importante isso, né? Você tem a construção da relação do Adlet com a Nashetânia, você tem esse mundo de fantasia sendo mostrado, e também algumas regras que compõem aquele universo, como por exemplo a ideia das santas. Então existem santas que não ficou muito bem claro como que funciona as santas, se toda mulher é uma santa com poder ou são mulheres especiais, não ficou claro. Esse anime para mim é a grande surpresa da temporada, porque quando ele pega essa premissa básica de vocês terem que se reunir para lutar contra um demônio, eles pegam todo mundo e prendem no local só. Eles não podem sair para lutar contra o demônio, eles estão confinados ali, eles precisam solucionar uma grande questão antes de lutar com esse demônio. Então, o anime inteiro não tem a batalha contra esse demônio, isso é legal. Existe a possibilidade de ter um traidor ou ter alguém ajudando o demônio, né? Então é legal você ver esse clima de desconfiança e o clima de esse twist de você pegar essa premissa básica e isso não ser usado. E isso ser só uma ponta do iceberg, onde efetivamente o que é mais interessante é você ver eles interagindo entre si ali para descobrir o que está acontecendo, né? Então, Hoka no Yusha, para mim, ele é chato no início por conta do Adlet, que toda hora ele fica, eu sou o homem mais forte do mundo, sou o homem mais forte do mundo. E isso tem um motivo que é explicado mais pra frente, ele vai ficando menos chato no decorrer do anime, porque coisas muito interessantes e muito mais importantes estão acontecendo à volta dos personagens, e ele percebe o quão insignificante ele é às vezes em cima dessas situações. Então é legal ver quando o personagem ele aprende no decorrer do anime com os próprios erros ou arrogância dele. Então o Adlet ele tem essa pegada chata de um protagonista confiante,
mas que o anime depois dá todos os motivos e as ferramentas para você gostar desse protagonista. Eu não posso me aprofundar mais sem entrar na área de spoilers, então se você não assistiu esse anime, cara, assista, são só 12 episódios. Eu tenho certeza que quando você passar do quinto episódio, que é quando dá o twist, no quarto, quinto episódio, dá o twist que eu tô falando, deles ficarem presos, cara, o anime só melhora, hein? Bom, então vamos entrar na área de spoilers, né? Quando tem essa unificação dos 6 heróis, realmente descobre-se que tem um sétimo herói e eles estão presos lá, baseados num ritual onde até um general lá de um reino explica para eles que é um ritual para proteger o mundo, né? Porque como os demônios vêm de um reino e muito convenientemente só tem uma passagem estreita para os demônios virem para o resto do continente, eles fizeram um ritual bem ali na entrada e aí confina os demônios dentro dessa barreira e aí os heróis poderiam lutar livremente lá no mundo dos demônios e tal. Só que essa barreira é ativada quando todo mundo está lá preso. Então o anime vai te dando dicas do que está acontecendo e do que vai acontecer mais para frente, né? Mas é muito sutil e você só enxerga isso depois de assistir o anime inteiro. E eles recapitulam para mostrar que eles realmente estavam dando dica. E essa parte do ritual, quando realmente acontece, eles percebem, cara, são 6 heróis, né? O símbolo lá diz que são 6 heróis, então tem um traidor entre nós. Então, quem é o traidor? Né? Então fica essa desconfiança, né? Onde aparecem os outros personagens, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, e todos ficam desconfiando entre si, e é muito legal os diálogos, como por exemplo a parte da Charmo, desde que ela apareceu, que é uma menininha pequena, que ela é a Santa dos Pântanos, que ela tem poder de invocar vários demônios que ela digeriu, e aí ela é super poderosa porque ela vai invocando demônios a todo momento. Ela já surge querendo já matar o Adlet, porque ela é uma criança, então o pensamento dela é bem simples. Olha, vamos lá, tem que matar o traidor. Ah, o traidor, vocês estão dizendo que é o Adlet? Então vamos matar ele, ponto final. Então ela é muito direta ao ponto, né? Então, quando ela surgiu, ela e a Moura, para mim, elas foram as principais suspeitas justamente por elas serem as mais diretas ao ponto. Tanto a Charmo por ela querer matar o Adlet e a Moura por ela poder e ela ficar manipulando a situação, porque ela, desde que ela surgiu, por ela ser uma personagem mais velha e mais imponente, que ela é a Santa das Montanhas, ela virou a líderzinha. Ela, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos todo mundo se apresentar, contar como chegou até aqui. Então ela, por ela ter essa abordagem muito incisiva de ser a líder, eu achei que ela era uma grande suspeita. O Hans não, o Hans, que ele é um assassino, ele tem um traço de vilão, né? Ele é desenhado como vilão. Eu achei ele tão óbvio que eu já descartei na hora. Eu falei, não é ele, porque esse anime, depois do twist deles ficarem presos, esse anime ele tá querendo enganar a gente. Então, não é o Hans. O Hans ele só ganhou a minha simpatia justamente quando lá na frente ele tem uma batalha com o Adlet e ele usa o poder dele da verdade, né? Que ele consegue ler a pessoa quando a pessoa está na beira da morte, né? Então é legal quando ele usa esse poder e ele vê que o Adlet realmente estava falando a verdade. Então ele fica amigo do Adlet. Então o Hans ele só ganhou pontos para mim, né? Então, mas desde o início quando ele apareceu eu não percebi eu não senti que ele era o vilão, né? Aí tem a Frame, que ela é a Santa da Pólvora, que ela lá na frente a gente descobre que ela é uma meia demônio e isso para mim me surpreendeu. Eu não gostei muito dela, eu achei ela muito chata. Ela é a Ray, sabe? Aquela personagem misteriosa que fica no canto dela, fala pouco. Eu achei muito chata. E ela desconfia de todo mundo, fala que vai matar todo mundo. Mas depois que a gente começa a ver os motivos dela, porque ela fica conversando com o Adlet e ela expõe todos os motivos dela. Ela fala do passado dela com a mãe dela e o demônio que engravidou a mãe dela e tal. Então conta a forma com que ela vivia. Então todo esse drama dela e essa aproximação com o passado do Adlet, que também teve um passado sofrido, e isso é bem legal. Essa aproximação dos dois, para mim, fez a Frame ganhar muitos pontos comigo. Eu gostei dela ser
depois o par romântico do Adlet e o Adlet se declarar para ela, porque esse anime ele tinha essa pegada clichê de cara, o Adlet vai se declarar para Nashetania, né? Tanto é que tem o Goldolf, que é um outro cara que é o braço direito da Nashetania. Ele é totalmente sem personalidade e ele só servia para ficar instigando o romancezinho da Nashetania com o Adlet, porque ele ficava todo enciumado. E a Nashetania, ela foi toda construída para você gostar dela, né? Desde o início ela interage com o Adlet, ela conversa com o Adlet no segundo episódio, ela se mostra muito alegre, muito viva, e ela começa a dar sinais de que ela é uma má pessoa quando ela fica revoltada contra o Adlet. E ela fala, não, eu tenho que matar o Adlet porque ele é o traidor. E aquela ira que ela estava apresentando ali era muito forte, ficou muito bem representado de não ser uma ira normal. É diferente de uma ira da Charmo ou do Hans tentando matar ele. Ela estava insana. Então, esse traço, essa forma do olhar da Nashetania contra o Adlet, aquilo foi forte propositadamente para mostrar que essa é a verdadeira face dela. Ela realmente é uma vilã e ela realmente quer fazer o caos ali. Por isso que o twist lá no final da Nashetania ser a grande vilã funcionou. Quando tem a revelação, é surpreendente justamente porque você gostava dela. Você realmente tinha na sua cabeça descartado a Nashetania, o Adlet, a Frame e até o Goldolf por estar junto ali, por tabela. Então você já tinha descartado esses 4 como traidores, né, no início. Então isso é legal. A forma com que o anime brinca pegando essas expectativas e jogando no chão, né? Então é natural que a gente goste da Nashetania e sinta essa surpresa por ela ser a traidora, mesmo com esse motivo bobo. Mas esse motivo bobo ele foi dando dicas ao longo do anime porque mostra que ela é muito inocente, muito boba, muito simples e que ela não conhecia o mundo ao redor dela. Ela sempre ficou admirada no segundo episódio com as coisas que ela via, ela conversava muito com Adlet sobre isso. Então, esse segundo episódio, apesar de chato, ele tem essa importância justamente para mostrar essa inocência dela com o mundo e por que faz todo sentido ela querer esse mundo de paz em volta com os demônios, né? E o Adlet, ele é um cara que eu acho que ele foi muito bem trabalhado no anime, apesar da chatice dele no início, onde ele se vangloriava a todo momento que ele era o homem mais forte do mundo. Quando você começa a conhecer mais ele e a forma com que o passado triste dele, onde os demônios acabaram com a vila dele, mataram tudo à nossa volta e ele quer se vingar, né? Ele quer a vingança, né? E aí ele acaba indo para efetivamente o homem mais forte do mundo, treinar com esse cara. E o mestre dele, eu achei muito tocante a visão do mestre dele de sorria, né? Porque sorrir significa dar um motivo do Adlet viver, porque quando o Adlet foi pedir para ser treinado, ele queria a vingança ou morrer tentando. Ele queria força justamente para poder ir lá lutar e se ele ganhasse, ok. Se ele morresse no processo, ok também. Para ele estava abandonando a vida dele em prol desse desejo de vingança. Ele não tinha motivo para viver. E o mestre dele deixou ele ser um cara versátil, sabe? Mostrando ciência, mostrando equipamentos e truques para que ele possa sobreviver durante as batalhas. Então, lá no final do episódio, quando o Adlet está bem ferido e ele está expondo o plano do traidor, que até o momento ele não tinha descoberto quem era ainda, ele está lá explicando ensanguentado e ele fala, vocês confiam muito nos poderes de vocês. E eu sou um cara da ciência, eu estudo a ciência, então eu percebi o plano quando eu comecei a juntar esses conhecimentos de ciência, como por exemplo, como que funciona a névoa, né? Porque explica a mudança de temperatura. Então isso é ciência, é uma coisa que no mundo de fantasia não é muito bem explorado e não é muito... tem esse clichê de que no mundo de fantasia eles não sabem a ciência das coisas, né? Ele tem um pouco desse conhecimento que nós temos da ciência e ele expõe isso para os personagens e ele consegue desvendar em cima disso. O Adlet, para mim, foi muito bem trabalhado por conta disso, por ele ser um personagem que ele ganhou um desejo de viver e ele ganhou o outro desejo de estar com a Frame, porque ele se identificou com ela, com o passado dela, com a história dela. É um amor que
eu quero ver isso trabalhado no anime, né? Então eu gostei de todos esses personagens interagindo juntos, né? E gostei também do fato da Nashetania ser a traidora. Então o anime, se ele terminasse aí, desvendando o plano, a Nashetania indo embora, tal, tava ótimo, tava perfeito. Mas aí tem o grande problema do final. O final, na sequência que eles saem desse portal, dessa barreira, e eles podem ir para o local lá do mundo dos demônios, aparece uma outra heroína lá, uma outra escolhida com um símbolo novo também, que é a Rolânia, que ela é a santa do sangue, então ela pode curar as pessoas e ajudar e tal. Isso pra mim, cara, acabou com o anime, assim, acabou de jogar toda a construção maravilhosa que ele fez no lixo, porque ele mostra a inabilidade do roteirista de seguir o plot para outras coisas, entendeu? Ele está repetindo a mesma fórmula. Ele pegou essa ideia de temos que descobrir quem é o traidor e jogou para uma segunda temporada. Então, esses 7 heróis vão estar no mundo dos demônios e, novamente, precisam descobrir quem desses 7 é o traidor ou o falso, né? Como a gente conheceu esses 7 personagens, acompanhou eles interagindo entre si para tentar descobrir quem é efetivamente o traidor naquela situação, quando a Rolânia aparece, a gente não liga para ela, a gente não se importa com ela porque ela é uma personagem que a gente não conhece, a gente não liga. Tanto é que o roteirista, para tentar fazer com que a gente aceite que ela entre no grupo, ela fala: oi Adlet, eu conheço você, tal, não sei o que. Então quer dizer, a gente vai acabar aceitando que ela entre no grupo só depois de ouvir que ela já conhecia o Adlet. Ficou muito esquisito, ficou muito jogado essa repetição de fórmula e isso pra mim acabou com o anime, isso estragou a segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada devia não ter a Rolânia, ou se ela fosse aparecer, que ela já estivesse lá no mundo dos demônios e eles encontrassem ela lá, entendeu? Então, infelizmente, Hoka no Yusha no finalzinho deu uma escorregada e acabou repetindo fórmula. Isso é prejudicial no meu julgamento. No geral, a experiência é muito boa, eu gostei de Hoka no Yusha por completo, todo o clima de investigação e desconfiança que é gerado entre eles é muito bem feito, mas essa repetição de fórmula não me agradou. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu bate-papo aqui, a minha review sobre Hoka no Yusha. Eu gostei pra caramba desse anime. Então comente, dê a sua opinião lá nos comentários, a gente vai conversando sobre as nossas impressões e vamos ver se só eu tive essa opinião sobre o final, né? Eu não sei se muitas pessoas tiveram essa mesma impressão. Inclusive, eu quero convidar todos vocês, avisar, né, todos vocês que eu gravei um vídeo também com o Renan Thunderbolt e o Diego Degutti do canal LBTV e do canal Otanipon, respectivamente. Então, mais pra frente vai ter um vídeo dele, do Renan, do LBTV, com a nossa conversa, uma conversa que durou horas aí, uma horinha e meia, eu acho. Vai ser um vídeo que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa conversa e no anime de Hoka no Yusha. Então, convido vocês também que quando o vídeo estiver no ar, eu vou colocar o link na descrição aqui também para vocês terem mais uma opinião aí para vocês conversarem sobre o anime, né? Bom, então se você gostou, dê like, compartilhe e, obviamente, deixe um comentário aí, a gente vai conversando. Um grande abraço a todos, fui, valeu!